Olá, librianos, sejam bem-vindos ao Almas do Universo. Nós vamos para a leitura no mês de julho. Já estamos mais da metade do ano, coisa boa, né? Queremos que esse ano acabe logo. E então, a leitura é feita pelos meus guias e pelos arcanjos, então nem todo mundo vai ter o mesmo significado aqui, mas sempre tem uma mensagem para todo mundo, tá? Sempre tem, aproveita essas mensagens para seu crescimento pessoal. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar. O seu like é muito importante para a relevância do vídeo. Então vamos lá, meus queridos, sem delonga. O Arcanjo Miguel, o que os librianos têm que saber para o mês de julho de 2020? Vamos lá, librianos. Caiu aqui, perfeito. Vamos lá. Então, a primeira carta, vejam lá o que significa o número 4 para vocês, tá? Vai lá no Google, sempre tem uma mensagem interessante lá. E a carta que deu aqui é a autoridade. O que significa? O que o universo está querendo dizer para vocês aqui? Está dizendo para vocês que às vezes você tem que ter autoridade para você resolver as suas coisas. Você tem que tomar uma decisão, ser mais autoritário, embora você não queira tomar certas decisões, mas elas são basicamente necessárias, porque elas exigem autoridade, porque você precisa bater o pé e dizer não, vai ser assim e pronto, acabou. E também significa que às vezes a autoridade é demais. Às vezes as pessoas impõem muito e elas impõem tanto que elas não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo ali. Então é nesse sentido aí que tem que tomar cuidado. Então o universo está dizendo para vocês a autoridade para vocês resolverem aquilo que vocês têm que resolver da melhor forma possível, impondo o que vocês acham que é certo, né, o que é o melhor, mas também vocês não podem exagerar nas coisas, querendo que às vezes mesmo que você tenha que ser autoritário, você tem que maneirar um pouco, você não pode ser tão autoritário assim a ponto de repente fazer uma disruptura na família, né? Ou até mesmo no trabalho. Então preste atenção nisso. Às vezes a gente quer equilibrar muitas coisas, mas a gente sempre tem que ouvir todos os lados, né? Então vamos lá, vamos ver o restante das cartas. Muito bom. Então vamos lá. Muito bem, eu já gostei da primeira carta aqui que vai circundar o mês que vai coroar vocês no mês de julho. É uma carta bem legal. A página de copas, que é uma carta que ela vem trazendo algumas coisas boas para vocês no mês de julho. Ela vai abrir a porta para que as coisas boas comecem a fluir na vida de vocês, tá? Então, é uma carta que ela vai trazer mais sorte, ela vai trazer mais estabilidade. Então, é uma transformação que vocês vão sofrer e é alguma coisa que vai ser oferecida a vocês pela espiritualidade, pode ser emprego, alguma coisa assim para quem não tem. Então é uma carta que ela vai ficar o mês inteiro coroando vocês, então muitas possibilidades podem acontecer. A outra carta que caiu aqui é a Roda da Fortuna, então são as coisas se movimentando em direção a vocês, em favor de vocês, para que as coisas, tudo que estava assim amarrado, que não saía, alguma coisa que você estava esperando, pode ser algum contrato, herança, ou então
alguma coisa na justiça que você estava esperando, que estava enrolado, de repente começa a desentulhar, começa a acertar as coisas. E também aquele emprego que você de repente estava esperando a resposta, que você mandou um currículo. Então a Roda da Fortuna é uma carta que ela sempre faz as coisas acelerarem um pouco mais. Ela traz um processo um pouco mais rápido das coisas que antes estavam atrapalhadas, né? E daí a outra carta é a carta da Charrete, que significa que a espiritualidade está dando ok para vocês, que está ok para vocês seguirem em outra direção, para vocês pegarem um rumo diferente, talvez uma dúvida que vocês tinham em relação a fazer alguma coisa. Então a Charrete, ela vem para dizer, não, siga adiante, tá tudo certo, vai dar tudo certo, mude a rota e vá com toda a velocidade. Então, às vezes, são coisas que você tem que deixar para trás, que você tá meio assim, não sabe. Então, as duas associações aqui, elas são bem importantes. Então, é alguma coisa que vai destravar, que vai fazer você ter a chance de repente, mudar até de lugar, mudar o emprego, ser transferido para uma outra cidade, coisas do gênero. Então, é muito bacana isso. E daí o 4 de ouro é uma carta assim, é uma economia, né? Que você tá tipo balançando lá com as despesas para pagar todas as contas. É uma coisa assim que tá meio apertada, mas é universal. Então você não está sozinho nessa luta. Então a tendência das coisas com o tempo é melhorar, mas por enquanto ainda se mantém esta instabilidade, né? E daí essa carta aqui, ela significa significa que você vai se empoderar um pouco mais, você vai se sentir melhor, vai procurar melhorar um pouco, talvez nos seus conhecimentos, fazer algum curso, talvez um mestrado, alguma coisa assim que vai te impulsionar na carreira. Então é uma carta que ela te traz muitos benefícios, porque ela te deixa numa posição confortável, assim, no sentido de você se sentir confiante, de você investir mais em você, de você procurar outras opções, tá? Então é uma carta que ela te impulsiona sempre para frente. E o 8 de ouro aqui é uma carta que é assim, relacionada com o dinheiro, mas com tudo aquilo que você sempre trabalhou muito para ter as coisas, você estudou muito para ter as coisas, sempre trabalhou demais. Então é uma recompensa que ela está vindo gradualmente, tá? Então são coisas que você plantou lá na frente, que agora elas começam a dar frutos. E elas vão começar logo a dar mais frutos, mas é a parte assim em que você começa a ver alguns resultados de algumas coisas que você fez no passado, algum curso mesmo que você pode ter cursado, ou algum investimento que você fez e que de repente ele começa devagarinho a dar resultados. Então é um dinheiro que vem de um trabalho muito bem elaborado, de alguma coisa que você realmente deu muito de você para chegar onde chegou. Então não é ainda aquela fortuna, mas ela é uma coisa que ela está vindo gradualmente e ela vai melhorando com o tempo. Aí apareceu a carta do diabo aqui, que na verdade essa carta significa vícios, relacionamentos abusivos, você talvez cego por algumas questões de religião ou de envolvimento com alguma pessoa que ela é extremamente negativa, que te deixa para baixo, ou uma pessoa que ela tem alguns vícios e que está atrelada a você de alguma maneira, pode ser até familiares, pode ser alguma pessoa com você esteja envolvido. Então, lembre-se que você pode sair dessa situação. Você pode, se você está num relacionamento abusivo, você pode sempre dar um final nisso. Se for alguém na sua família que está com problemas de droga, ou amigos, ou até mesmo o parceiro,
Você estende a sua mão, ajuda, mas você ajuda até certo ponto. Quando a pessoa não quer ser ajudada, então eu acho assim que você tem que ver se vale a pena você ficar investindo nesse tipo de coisa, assim, desgastando e atrasando a sua vida. Então, são relacionamentos doentios, ciúme demais. Isso daí você tem que analisar. Pode ser até você que seja o ciumento em demasiado. Então, aí você tem que encontrar um balanço, tá? Se for esse o caso. E se for a outra pessoa, você tem que também dar um basta, porque um relacionamento sem confiança ou abusivo é horrível. Então, eu acho que não vale a pena você manter um relacionamento assim, porque ele não vai te trazer paz nunca. Ou, se você é a pessoa causando isso também, a outra pessoa nunca vai encontrar paz. Então, um relacionamento ou um ambiente em que você não encontra paz é horrível. Então, é uma coisa a se pensar, tá? E aqui a carta do ermitão, que é uma carta onde você tem que pensar mais, porque às vezes você faz as coisas meio sem pensar, e aí você acaba enfiando o pé pelas mãos. Então, é o momento de pensar na situação toda, como um todo. Isso pode ser em virtude de todas as dificuldades que todos atravessamos nesse momento. Então, você só lembre-se que você tem a lanterna, você tem a luz. Você tem a saída, você não está num beco sem saída. Para tudo, a única coisa que não tem saída é a morte, gente. O resto, bem ou mal, tem uma saída. Tem. É que você talvez não queira a saída que tem, então você fica procurando outras coisas. Mas às vezes você tem que tomar uma decisão radical para você mudar a sua vida. Então pense, analise e faça aquilo que você tem que fazer. Mas pense com a cabeça fria, sem coisa, e analise tudo para você chegar na conclusão que você precisa, tá? E a Rainha de Espadas aqui é uma carta maravilhosa porque ela traz justiça. Ela traz conhecimento também, ela traz coisas assim. Também pede para você fazer algum relaxamento, alguma meditação, alguma coisa, porque você está meio perdido, então você não está vendo os sinais que a espiritualidade está te mandando. A espiritualidade está dizendo, olha, nós estamos aqui, você não está sozinho. Se você tem animais em casa, preste atenção no como os animais estão reagindo. Às vezes você está com o ambiente meio em casa, meio pesado, então joga uma água benta lá, ou faz uma oração em casa, alguma coisa assim para você desestressar, tá? Porque você não está vendo os sinais que o universo está te mandando para você encontrar algumas respostas que você está procurando. Alguns de vocês, eu vejo que vocês estão com vontade de ir embora, largar tudo e ir embora. Então, é uma ótima coisa, mas vocês têm que deixar a dor para trás, gente, tá? Porque não adianta você mudar de lugar quando você não resolve as pendências que você tem. Ou se você está querendo se separar por alguma coisa, mas você não resolve as suas pendências. Às vezes, por isso que os casais, às vezes, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, termina e volta. Por quê? Porque eles não resolvem tudo que eles têm que resolver, daí fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então resolva, se você quer ir embora, resolva essas dores que você tem. E largue o passado para trás e mova-se para águas mais tranquilas, porque essas águas aqui, elas estão turbulentas. Então está mais do que na hora de você realmente tomar uma decisão em relação a isso, tá? Então, se você está com algum problema que você quer sair, resolva para você sair aliviado, para você sair com certeza de que você está indo para o lugar certo. Isso pode ser até uma transferência para uma outra cidade, ou mudar de casa. Pode ser várias coisas que você tem você tem vontade de mudar, mas que você, de alguma maneira, deixa que algumas coisas interfiram, que não deveriam estar interferindo, tá?
E aí aparece o Rei de Copas, que é maravilhoso aqui, que esse Rei de Copas, ele tá te trazendo algumas coisas boas, tá? Ele casa mais ou menos com aqui essa mudança que você vai ter aqui, uma alteração de tudo, uma transformação que você vai ter. Então, ele assegura para você alguma coisa boa que ele vai te trazer. Ele vai te trazer aquela paz que você precisa, ele vai te trazer talvez um novo amor, ou então de repente acertar algum relacionamento que você está tendo dificuldades, receber uma proposta de emprego, ou então ganhar alguma coisa que você estava esperando há muito tempo, que de repente agora com a roda da fortuna ele vai desentulhar, né? Então é uma carta que ela vai te trazer algumas compensações, tá? Então, basicamente, são alguns acertos que você tem que fazer aqui, que eles ainda estão pendentes para que você realmente comece a fluir a sua vida, tá? Que dificuldades todos têm, mas às vezes as pessoas, elas demoram tanto para tomar uma decisão e elas têm tanto medo que elas acabam prolongando mais a situação, e daí quanto mais elas prolongam, mais enrolado fica. Então tá na hora de você analisar isso, tá? E melhorar a parte do autoritarismo. E vamos lá então ver qual que é o Conselho dos Arcanjos para vocês no mês de julho. Vamos ver, Arcanjo Miguel, qual é a mensagem que vocês têm para os librianos no mês de julho? Muito bem. Opa, tem uma mensagem do Arcanjo Miguel, muito bom. Ver aqui qual que é outra mensagem. Muito bem, então vamos lá. Então a primeira carta é do Arcanjo Gabriel, tá? E ele diz assim: a prosperidade está crescendo por causa dos seus planos que foram muito sábios, tá? Então você tem possibilidade de colocar em prática e ser muito próspero. É tempo de tomar um passo seguinte, não fique parado, seja otimista porque daí com otimismo os planos podem se tornar como exatamente esperados, tá? Não ponha negatividade em nada, que tudo pode acontecer do jeito que você realmente idealizou. E o Arcanjo Miguel, ele diz assim: vocês sabem exatamente o que fazer. O benefício da experiência, você tem experiência, então coloque isso em prática. O tempo mais tempo para a sua carreira do que em seus relacionamentos, tá? É aquela coisa, às vezes você tem que cuidar um pouco mais de você e das coisas que você pode trazer para a tua vida de conforto, para daí você acertar as outras coisas. E às vezes as pessoas, elas largam tudo aquilo por um relacionamento que às vezes nem vale tanto a pena, e aí depois que o relacionamento acaba, elas se veem numa situação bastante conflitante, porque elas deixaram de cuidar do que era principal e aí não vale a pena. Então, a outra carta é do Arcanjo Ariel, e ele diz assim: uma excelente oportunidade vai ser oferecida a você. Talvez você volte a estudar ou siga uma coisa mais para se educar mais, para se graduar mais. Isso é muito bom. É tempo de começar a trabalhar nessas coisas, tá? Então, librianos, eu vejo assim algumas coisas que vocês vão ter que realmente tomar uma posição para fazer as coisas acontecerem, mas elas acontecem porque vocês têm a experiência, vocês têm a sabedoria, vocês só têm que se desvencilhar um pouco dessas coisas que você está deixando interferir em outras coisas. Então, resolva as coisas para você poder seguir adiante, porque o universo só te dá quando você abre espaço.
E você não está abrindo espaço aqui, porque você está com muita coisa confusa, tá? Então, resolva isso para você poder seguir adiante, tá bom? Então, meus queridos, mando muita luz, muita energia positiva, que a luz dourada, a violeta dourada, te ilumine, te inunde com muita paz, com muita saúde, e que os anjos te abençoem e que o teu caminho seja bem iluminado. Para todos vocês aí, muito obrigada e fiquem com Deus. Beijinhos e até mês de agosto.